Essa arma não explode, não dispara balas e custa menos de $20. Ainda assim, na linha de frente da Ucrânia, ela supera os drones russos e muda o rumo da guerra tecnológica, enquanto eles dominam o campo de batalha. De FPVs kamikaze a munições de longo alcance, pará-los se tornou tão crucial quanto lançá-los. As defesas da Ucrânia agora incluem desde Patriots, que custam bilhões de dólares, até espingardas caseiras montadas em quadricópteros. Mas isso é algo completamente diferente. O Aerotroll, sim, é outro drone modificado, mas aqui está o diferencial. Ele não apenas derruba drones, ele os captura no ar e os entrega intactos para as forças ucranianas. E o melhor de tudo, para o exército ucraniano, que está com pouco dinheiro. O Aerotroll custa menos de $20 e é simples de produzir em massa. Quando você achava que a guerra de drones na Ucrânia não podia ser mais criativa, tudo muda. Se você se interessa por soluções baratas que mudam a guerra moderna, inscreva-se no The Military Show. Explicamos as táticas que moldam os conflitos do futuro. Vamos analisar como o Aerotroll funciona e por que pode ser um divisor de águas para as tropas na linha de frente da Ucrânia. A luta da Ucrânia contra os drones russos acontece em dois teatros distintos. Por um lado, o país precisa se defender de ataques noturnos e de longo alcance de mísseis russos e drones kamikaze Juran contra suas cidades e infraestrutura-chave muito atrás das linhas de frente. Aqui, utiliza uma combinação de sistemas baseados em mísseis como o Patriot e o Iris-T, mísseis ar-ar disparados por seus caças e helicópteros. Dispositivos de guerra eletrônica e sistemas móveis montados em veículos com metralhadoras, como o Gepard alemão. Todos contam com uma rede de sistemas de detecção por radar, térmicos e acústicos que identificam e rastreiam ameaças próximas para serem abatidas. Por outro lado, é preciso lidar com o espectro dos drones nas linhas de frente. Existem dois lados nessa equação: drones de reconhecimento e drones kamikaze FPV. Para ambos os lados, drones de reconhecimento são essenciais para operações no campo de batalha e áreas próximas. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, drones de reconhecimento russos vêm vasculhando o campo de batalha e áreas ao redor, identificando alvos para que a artilharia russa, bombas planadoras e drones possam atacar. Enquanto isso, drones de reconhecimento ucranianos vêm desempenhando as mesmas funções. O drone de reconhecimento russo mais utilizado é o Orlan-10, um drone de asa fixa de baixo custo e produzido em massa, usado extensivamente pela Rússia para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, ou ISR, desde 2010. Ele pode ser lançado por catapulta e é operado diretamente por unidades de artilharia russas, sendo ideal para a rápida localização de posições ucranianas. O Orlan-10 é equipado com uma variedade de sensores, incluindo câmeras eletroópticas e infravermelhas, com algumas variantes equipadas com o sistema de guerra eletrônica Lear-3, que é capaz de bloquear sinais de rádio e celulares em um raio de 60 km. A Rússia também utiliza os drones de reconhecimento Forepost e Forepost-R na Ucrânia. Esses são drones de média altitude e longa duração, baseados no modelo israelense Searcher Mk2, usados para vigilância, mas também capazes de transportar pequenas bombas guiadas a laser em suas variantes de combate. A Ucrânia também precisa lidar com o drone de vigilância de curto alcance Zastava, que também é baseado em um sistema israelense, o eyeBird-Eye 400. O drone de asa voadora Tachyon otimizado para operações secretas, e o Zala 421-16 E5 HD, um drone de asa fixa de nível comercial usado para inspeção de infraestrutura e como observador de artilharia. Esses drones mantêm as áreas traseiras próximas sob vigilância constante, caçando tanques ucranianos, equipamentos de comunicação de artilharia, sistemas de guerra eletrônica, especialmente nos últimos meses, operadores de ventes e pontos de lançamento. Por isso, é de importância crucial para a Ucrânia derrubar esses drones de observação o mais rápido possível. Privar o inimigo de seus olhos oferece uma vantagem tática substancial. Isso dá às forças ucranianas a liberdade de se entrincheirar em posições, manobrar e transportar suprimentos para as unidades da linha de frente, sem medo de serem detectadas e atacadas em poucos minutos. A infantaria ucraniana na linha de frente usa principalmente espingardas de ação por bombeamento e kits portáteis de guerra eletrônica de curto alcance para derrubar drones. Esses kits bloqueiam sinais de rádio usados para controlar drones russos, fazendo-os errar alvos, cair ou, às vezes, retornar inofensivos à origem.
Hoje em dia, é raro encontrar infantaria ucraniana na linha de frente sem kits de guerra eletrônica, ou EW, e espingardas. Eles também se tornaram equipamento padrão para as equipes de tanques, artilharia e unidades de comunicação, porém, sua eficácia é limitada. Primeiramente, a extensão da linha de combate torna a cobertura total de guerra eletrônica extremamente difícil e muito cara. Em setembro de 2025, de acordo com o principal comandante militar da Ucrânia, general Oleksandr Sersky, a linha de contato havia crescido para cerca de 800 milhas. Isso representa um aumento de cerca de 125 milhas em relação ao ano anterior, o que forçou a Ucrânia a gerenciar entre 160 e 190 combates diários. Sistemas de guerra eletrônica ucranianos como o Bukovel AD podem bloquear sinais de drones por até 12,5 milhas, mas o uso na linha de frente normalmente exige unidades portáteis montadas em trincheiras com alcances menores de 1 a 3 milhas. Para garantir cobertura contínua, esses sistemas devem ser instalados a cada poucos quilômetros, principalmente em áreas de alto risco. Analistas estimam que, com uma média de 2 km de cobertura para cada sistema de guerra eletrônica, a Ucrânia precisaria de cerca de 600 sistemas em rede para cobrir toda a linha de combate de forma eficaz. Bloqueadores portáteis de guerra eletrônica e sistemas mais avançados como o Bukovel custam de 500 a 10 mil dólares, com a maioria entre 1.000 e 3 mil dólares. Considerando um custo médio de 2 mil dólares, a Ucrânia precisaria de cerca de 1,2 milhão de dólares só para equipamentos de guerra eletrônica. Adicione a isso a redundância, manutenção, treinamento de operadores e integração com sistemas de comando, e o custo total provavelmente ficará na faixa de 1,5 a 2 bilhões de dólares. Espingardas, por outro lado, são muito mais baratas e muito mais abundantes, além das espingardas importadas dos Estados Unidos e da Turquia. Em maio de 2025, o Ministério da Defesa da Ucrânia autorizou 3 modificações de espingardas de ação por bombeamento produzidas nacionalmente para uso operacional nas forças de defesa. Essas espingardas de ação por bombeamento calibre 12 fabricadas na Ucrânia são preparadas para cartuchos de 76 mm que podem ser carregados tanto com balotes quanto com chumbo. Quando carregadas com chumbo, elas foram eficazes para atingir vantes a curta distância, principalmente quando os drones se aproximam dos alvos. Embora não esteja claro quanto custam essas espingardas ucranianas, novas espingardas de ação por bombeamento normalmente custam entre 200 e 350 dólares, então elas são relativamente baratas. No entanto, como sistemas de armas, elas são realmente uma solução cinética de último recurso contra drones, e, portanto, não são o tipo de arma em que você gostaria de basear suas defesas anti-drone. A Ucrânia precisaria de dezenas de milhares de espingardas para equipar todas as suas forças na linha de frente, com custos de dezenas ou até centenas de milhões de dólares. Ainda assim, a dispersão da munição de espingarda cheia de chumbo aumenta a chance de um único tiro atingir um drone russo. Elas ainda exigem habilidade e controle do operador, o que nem sempre é possível em situações frenéticas e caóticas no campo de batalha. Em algum momento de 2024, a Ucrânia encontrou uma solução, usando seus próprios drones FPV para atacar os drones de reconhecimento russos. Eles poderiam usar esses quadricópteros baratos, abundantes e letais para derrubar os quadricópteros kamikaze russos e seus drones de reconhecimento muito maiores e mais caros. Como o Orlan 10, com a produção anual desses quadricópteros FPV estimada em milhões de unidades, a Ucrânia tinha muitos desses drones, que normalmente custam apenas algumas centenas de dólares. Para essa tarefa, a estratégia provou ser eficaz. No início, pilotos de drones ucranianos derrubavam vantes russos de modo cinético, lançando drones FPV modificados para colidir com eles ao longo do tempo. Explosivos eram acoplados a esses mini-drones interceptadores. Então, eles não apenas derrubavam os drones de reconhecimento russos à força, mas também os explodiam. Mas ainda havia uma limitação. A estratégia pode ser eficaz para destruir drones russos, mas também destrói o drone interceptador ucraniano no processo. É basicamente uma troca de drone por drone, sem nenhuma maneira de salvar o drone para operações futuras. A solução da Ucrânia: montar espingardas diretamente nos drones ucranianos. Esses drones podiam ser lançados, a espingarda era disparada no alvo e o drone retornava intacto após o engajamento, pronto para reutilização em outra missão. Porém, os esforços iniciais revelaram novos problemas. Drones com espingardas disparam apenas 1 ou 2 cartuchos antes de recarregar. E se o recuo não estiver bem equilibrado,
A força do disparo pode virar o drone no ar, fazendo com que ele caia. É aqui que o protagonista da nossa história entra em cena. Andrei Pavlovsky é um engenheiro ucraniano que desenvolveu uma das primeiras espingardas para drones. Ele participou do desenvolvimento de armas desde o início da invasão, criando robôs de logística e desativação de bombas para amigos na linha de frente. Mas quando os céus se tornaram o novo campo de batalha, ele passou a projetar ferramentas para derrubar drones FPV e de reconhecimento russos. Seu primeiro sucesso foi criar e patentear um cartucho de espingarda sem recuo que praticamente elimina o coice no drone ao ser disparado. Esse cartucho pode resolver o problema do recuo das espingardas ucranianas em drones. No entanto, nos bastidores, Pavlovsky vinha trabalhando em um dispositivo ainda mais simples, o Aerotroll. E, como mencionado anteriormente, o Aerotroll não apenas derruba drones russos, mas também possibilita sua captura e transferência para a inteligência ucraniana. Pavlovsky focou primeiro na munição de espingarda sem recuo, pois acreditava em seu maior potencial. No entanto, como aconteceu, o Aerotroll parece ter sido a primeira de suas invenções a ser amplamente adotada. O dispositivo foi patenteado e está disponível no mercado Brave One, plataforma para as forças ucranianas gerenciarem a aquisição descentralizada de suprimentos. Por cerca de $18,50 cada, segundo Pavlovsky, várias centenas de dispositivos já foram fornecidas para unidades militares na linha de frente, para que possam desenvolver táticas para o uso, treinar seus operadores de drones e fornecer feedback para o aprimoramento do sistema. Segundo relatos, ele já está sendo usado contra drones de reconhecimento e FPV russos, assim como UAVs de emboscada. Estes geralmente são drones FPV guiados por cabo de fibra óptica que os russos deixam em espera ao longo das estradas. Quando detectam veículos ou forças ucranianas se movendo pela estrada, eles entram em ação e os atacam, muitas vezes pegando seus alvos completamente de surpresa. Então, como esse sistema inovador funciona e o que o torna uma opção tão interessante? Resumindo, em vez de disparar balas, projéteis ou mísseis contra eles, o Aerotroll é um dispositivo acoplado a um drone transportador que captura drones russos com uma rede de arrasto. Visualmente lembra uma rede de arrasto marítima, como as usadas por barcos de pesca ou navios de guerra para varrer minas. Agora, o conceito de usar redes para capturar drones não é revolucionário por si só. Já existem vários sistemas baseados em redes, e sabe-se que alguns deles já foram usados em ação na Ucrânia. O sistema mais conhecido provavelmente é o drone Hunter F-700 da Fortune Technologies. Esse drone autônomo VTOL usa um sistema exclusivo baseado em redes chamado NetGuns para lançar redes que se expandem rapidamente contra drones hostis. Ele possui duas variantes, uma rede pequena para o modo de ataque, que mira em drones do tipo FPV dos grupos 1 e 2, e uma rede maior para o modo de defesa, ou seja, interceptando drones maiores, mais rápidos e de asa fixa, como os Geron. O drone capturado fica preso por um cabo e levado a um pouso seguro, permitindo análise forense. O sistema Defend Air da Parazero Technologies é outro sistema antidrone baseado em rede e com múltiplas configurações. Pode ser acionado por drone de interceptação, torre estacionária ou arma de rede portátil, capturando drones no ar. Utilizando redes que variam de cerca de 9 a 100 metros em distâncias de 2 a mais de 90 metros, ele se integra a sistemas de radar, C2 e RF, e foi projetado para causar poucos danos colaterais em áreas urbanas ou sensíveis. Sistemas baseados em redes também foram criados para usos mais específicos. O Skywall Patrol, da engenharia OpenWorks, por exemplo, é um sistema totalmente portátil que dispara uma rede presa a um paraquedas para garantir uma descida controlada do drone capturado, minimizando danos a ele, o que permite uma recuperação segura para a coleta de informações. Da mesma forma, o Iron Drone da Ondas é um drone automatizado com inteligência artificial que utiliza redes balísticas e paraquedas para capturar e baixar com segurança drones hostis. A Rússia também já experimentou sistemas antidrone baseados em redes, que, como veremos em breve, tiveram um papel no desenvolvimento do Aerotroll. Seus sistemas NetComet consistem em pequenos drones interceptadores que lançam redes para enredar drones ucranianos no ar. E tanto o lado russo quanto o ucraniano fizeram uso extensivo de redes de pesca antidrone. Elas são estendidas acima de rotas logísticas importantes para impedir que os drones do outro lado ataquem e atinjam o tráfego que passa por elas. Com esses e outros sistemas de redes no mercado,
a Aerotrawl enfrenta forte concorrência, mas ela também tem características-chave que lhe dão vantagem competitiva sobre opções mais ilustres, bem financiadas e caras. Para começar, o dispositivo é puramente mecânico, sem eletrônicos a bordo, e é montado em um quadricóptero com uma estrutura de 25 a 38 centímetros, exceto pela rede de pesca estendida sobre as estradas. Outros sistemas anti-drone em rede usam componentes eletrônicos, o que eleva custos e dificulta a montagem. Além disso, todos os outros sistemas, incluindo o russo, utilizam variações de redes de malha relativamente padrão. A Aerotrawl utiliza tiras verticais, não cordões finos de alta resistência, projetadas para enroscar nas hélices dos drones inimigos em vez de capturá-los por completo. Todo o sistema pesa pouco mais de 300 gramas, significativamente mais leve do que um interceptador de espingarda, que normalmente pesa cerca de 5 vezes mais. A leveza do dispositivo minimiza seu impacto no voo e desempenho do drone, ao contrário de outros sistemas com componentes eletrônicos e redes mais pesadas que aumentam o peso. A estrutura de estilingue do Aerotrawl também não tem impacto na aerodinâmica do Vant, e a finura do estilingue faz com que ele seja quase invisível para operadores inimigos, especialmente à distância. Ou, com as variantes de Kevlar que Pavlovsky testou, também é extremamente simples de usar. O Aerotrawl é acoplado ao drone em cerca de 1 minuto com abraçadeiras ou clipes e usado desde a decolagem. Em uma entrevista exclusiva ao site Ukrainska Pravda, Pavlovsky explicou exatamente como ele funciona. Primeiro, o drone de reconhecimento inimigo é detectado por radar ou visualmente. Depois, é dada a ordem para decolar e seguir ao alvo. O Aerotrawl é mais eficaz como transportador. O Vant está equipado com uma câmera termográfica, pois isso permite ao operador ver claramente o quadricóptero inimigo e se aproximar dele. Quantas aproximações forem necessárias podem ser feitas para capturar o alvo. No momento da captura, o piloto russo não sabe o que está acontecendo. O arrasto não pode ser visto à distância, e mesmo que a câmera esteja apontada para o drone ucraniano, já é tarde demais para fazer qualquer coisa. O Aerotrawl se diferencia de outros sistemas baseados em redes por ter sido projetado como ferramenta defensiva, e principalmente acima das posições ucranianas na linha de frente ou logo atrás dela, como Pavlovsky coloca, esse sistema é para unidades de assalto e infantaria que estão constantemente nas trincheiras, onde drones de reconhecimento inimigos são um grande problema. Também foco nas forças especiais e missões na linha de frente. Em contraste, a maioria dos outros sistemas baseados em redes são destinados ao uso duplo, ofensivo e defensivo, e em uma variedade maior de locais. Por exemplo, para proteger a infraestrutura dos drones Geron de longo alcance, a Aerotrawl oferece 2 opções defensivas na linha de frente contra drones. Ou a rede pode ser destacada após o drone russo ser capturado, fazendo com que ele caia imediatamente, ou o Vant capturado pode ser transportado para a retaguarda pelo drone transportador e recuperado para pesquisa assim que sua bateria acabar. Talvez os maiores benefícios do Aerotrawl para as tropas ucranianas na linha de frente sejam seu baixo custo e escalabilidade. Esses $18,50 por unidade são muito baixos comparados a outros sistemas. O lançador portátil Skywall 100 custa cerca de $20 mil, e isso sem incluir o próprio projétil de rede. Os sistemas Defender e Drone Hunter têm um custo estimado de dezenas, se não centenas de milhares de dólares cada um. Até o Varta Drone Hunter ucraniano, interceptador de drones com espingarda cinética, com um preço relativamente modesto de $325 ainda, é 17 vezes mais caro do que o Aerotrawl. Com preço inferior a $20 por unidade, o Aerotrawl tem ótima relação custo-benefício para abate. De acordo com Pavlovsky, atualmente um drone de emboscada russo custa aproximadamente de $1.000 a $1.500 e um DJI Matrix 4T cerca de $5 mil. Deve ser difícil ver drones caros sendo derrubados por dispositivos tão simples e baratos. É justamente isso que os russos estão passando. De acordo com Pavlovsky, uma unidade militar ucraniana que dominou o sistema dele conseguiu derrubar 14 Vants russos em 15 missões. Usando o Aerotrawl, essa é uma taxa de abate excelente por qualquer medida. Enquanto isso, o desenvolvimento e o aprimoramento do sistema continuam. Com base na experiência de campo, Pavlovsky adaptou o Aerotrawl para transportar cargas explosivas para colocar minas e atingir alvos maiores e ainda mais caros, como antenas, torres de comunicação estacionárias
e canos de artilharia. Testes em um campo de treinamento demonstraram que o drone pode prender a carga de forma eficaz e se afastar antes da detonação. Ele também vem experimentando diferentes materiais para as correias, sendo o Kevlar muito promissor. Ele diz que as correias são completamente invisíveis no céu, tanto do solo quanto da câmera de um drone, acrescentando que somente a uma distância de cerca de 3 metros ou cerca de 10 pés o operador de um drone que estivesse sendo capturado poderia vê-las. No fim, escolhemos correias maiores, tornando o sistema mais barato. A ideia para o sistema foi em parte inspirada pelo sistema russo Netcomet, ou melhor, por suas limitações. O design retangular do drone russo cria um efeito de vela, reduzindo sua manobrabilidade em altas velocidades e tornando-o mais difícil de controlar. A própria rede pode ser soprada para trás ou desviada do curso pelo vento. Isso significa que é necessário um alto nível de habilidade do piloto e as condições climáticas adequadas para que ela seja eficaz. Mas mesmo assim, a rede vertical impede que o drone transporte UAVs capturados de volta para suas posições ou entregue explosivos para ataques separados. A equipe da Academia de Drones Dronarium da Ucrânia, que apresentou um design semelhante no Japão em 2015 e enfrentou problemas parecidos, também foi uma inspiração para Pavlovsky e participou do desenvolvimento do Aerotrawl. Ele lembrou que resolveu os problemas daquele design antigo adotando uma abordagem totalmente nova. Realizamos alguns testes com especialistas da Academia de Treinamento Dronarium. Eles demonstraram grande interesse, e eu proponho incorporar o sistema de captura de drones Aerotrawl ao programa de treinamento da Academia. Com tantos benefícios a oferecer para os militares ucranianos e com passos iniciais tão impressionantes, o próximo passo na evolução do Aerotrawl é a produção em série. Mas, nesse sentido, Pavlovsky certamente vai precisar de mais algumas mãos na equipe. Uma única pessoa sem treinamento técnico pode produzir até 10 Aerotrawls por dia, mas, até agora, ele tem feito todos eles sozinho. De fato, já existem planos para aumentar a produção e, quem sabe, talvez da próxima vez que falarmos sobre o Aerotrawl, ele já seja uma das armas mais difundidas e conhecidas da Ucrânia e, possivelmente, de muitos de seus aliados. Vamos mantê-lo informado sobre a guerra de drones. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novidades. Obrigado por assistir.